E aí, essa galera, beleza, pessoal? Hoje a gente inicia o conteúdo de computação em nuvem, tá? É um assunto bem atual, beleza? E muito interessante, assim, principalmente se você vai prestar alguma prova para concurso público, para algum concurso público. Então eu trago aqui nessa videoaula de hoje os principais conceitos e depois a gente vai entrar em alguns detalhes, tá? Mas é claro que não é o suficiente apenas essas aulas para você compreender tudo de computação em nuvem. Computação em nuvem é um mundo dentro da computação, beleza? Mas para quem quer aprender o básico, para quem quer fazer uma prova de concurso público de nível médio até superior, que não seja dentro da área de TI, né, o cargo será o suficiente, beleza? Então, vamos iniciar daqui para cá, beleza? Primeiro, o que seria a computação em nuvem, né? E aí eu trago um dos conceitos de computação em nuvem que você pode encontrar na literatura. A computação em nuvem pode ser definida como um conjunto de recursos virtuais. Perceba aí, ó, esse nome virtuais é importante para você compreender o que é computação em nuvem, facilmente utilizáveis e acessíveis, tais como hardware, software, plataformas de desenvolvimento e serviço, né? Então é basicamente o que é que ele está dizendo aí nesse conceito, que você vai ter recursos. O que são recursos? Gente, recurso pode ser um hardware, você já sabe o que é, né? Que vai estar disponível para sua utilização. É como se você estivesse utilizando para ser bem prático, um HD ou um SSD, seja o que for, de forma virtual, né? Ele não está localmente sendo utilizado por você. Então esses são exemplos de recursos. Softwares são exemplos de recursos, tá? Plataformas de desenvolvimento, você vai desenvolver algum tipo de software, alguma ferramenta. Também é comum hoje, também é comum sempre, não especificamente hoje, mas é comum a utilização dessas plataformas em nuvem, né? Você não precisar ter na sua máquina instalada aquela plataforma, aquelas configurações, né? E assim como serviços, a gente vai falar sobre isso aí, né? Software como serviço, por exemplo, a gente vai abordar isso na próxima aula. Dentro da computação em nuvem, um conceito importante é o de Cloud Storage, ou seja, storage, armazenamento em nuvem, né? Porque o que acontece, pessoal? Esse nome computação em nuvem, na verdade, ele é uma metáfora da internet, né? Uma metáfora para representar um diagrama de rede de computadores, né, através do desenho de uma nuvem, né? E como é formada essa computação em nuvem? Ela basicamente é formada por essa rede de computadores que está em algum lugar, né, do mundo, e por clientes que acessam esse serviço, clientes, data centers, servidores, entre outros. Só que você pode perguntar, Tiago, o que são esses clientes, né? E aí eu venho para cá. Clientes, data centers, servidores. O que são esses clientes que acessam? Eu vou seguir esse caminho aqui primeiro, tá? Só até aqui. Que acessam esses data centers, esses servidores. Bem, esses clientes podem ser de diversos tipos. Por exemplo, seu smartphone, através de smartphone. Clientes como o seu PC, você pode ser também o seu notebook. Clientes FIC, né, que são FIC, THICK, FIC, que são computadores, na verdade, que utilizam apenas o browser. Isso aí é até um assunto mais lá do início, né? Usam só o browser para acessar a nuvem. O browser é o navegador, né? Por isso que eu coloquei aqui, acessa a nuvem via esses navegadores aqui, os browsers. Beleza? Outro exemplo, por exemplo, que a gente já falou, cliente fino, que são aqueles computadores que não têm disco rígido interno, também podem ser utilizados. Então, tudo isso são clientes, tranquilo? Que acessam esses servidores, acessam esses data centers de forma virtual
Para quê? Para, por exemplo, utilizar um software como serviço, ou utilizar uma plataforma como serviço, ou utilizar a infraestrutura como serviço. E a gente vai falar disso aqui com mais detalhes nas próximas aulas, beleza? Voltando para cá, para essa área de cloud storage, de armazenamento em nuvem. Essa aqui é muito comum, né? Você percebe que hoje em dia muitos servidores de arquivo na nuvem aí tá disponível de forma gratuita, né? Disponibiliza de forma gratuita espaços, né? Para que a gente utilize esses gigabytes ou terabytes, né? Claro, existe uma quantidade que é gratuita, normalmente o Dropbox, OneDrive, Google Drive, eles disponibilizam uma quantidade gratuita, mas quando você quer melhores serviços, você quer uma quantidade maior de espaço, de armazenamento, você começa a pagar por isso, né? Essa quantidade gratuita varia hoje, acredito que o Google Drive está em torno de 15 GB, o Dropbox, você consegue chegar até mais do que 15, em torno de 16, mas você inicialmente tem 2 GB, aí você começa a convidar pessoas, a fazer algumas ações lá dentro da plataforma do Dropbox, que ele vai liberando mais espaço para você gratuitamente, né? O OneDrive também tem uma quantidade inicial gratuita, e tem também pacotes que o OneDrive da Microsoft, né, ele vende junto com o pacote do Office, né, que você recebe, por exemplo, você comprou o Office lá 365 hoje, né, e você recebe 1 tera, né? Estou falando a título de hoje, né? Isso com certeza no passar do tempo vai ser alterado. Beleza, gente? Então, assim, esses são alguns exemplos do que a gente tem de nuvem pública. A gente também vai falar mais na frente o que seria essa nuvem pública, o que seria nuvem privada, seriam exemplos de nuvem pública. Certo? Uma coisa importante também a saber é o conceito que eu não coloquei aqui, mas vou falar para vocês, de freemium. Por exemplo, o Dropbox, ele é um serviço freemium, ou seja, ele é exatamente essa opção de dar ao cliente esse espaço gratuito, tá? E aí quando ele quer cobrar você por mais espaço, você se torna um cliente premium dele, né? Então esse termo já principalmente em concursos, tá? Para quem está preocupado mais com concurso público, também foi usado. E freemium, de free, né? Mium, tá? Então esse termo pode aparecer aí. Ainda dentro desse assunto, dessa ideia inicial de computação em nuvem que eu trago para vocês, um conceito importante é você saber da National Institute of Standards and Technology. Isso é uma agência de departamento, né, dos Estados Unidos, e a ideia, né, dessa agência aí é, de certa forma, digamos que promover ou inovar, né, o avanço da ciência, né, através de padrões de tecnologia, e aí ela define esses padrões tecnológicos, né, de forma que fique semelhante a vamos falar assim, protocolo não, mas um padrão. Ela define um padrão para que seja universal, né? Digamos assim, onde se fale desse conteúdo seja dessa forma. Então ela define isso aí, essas características essenciais de computação na nuvem. Por exemplo, se perguntar quais são as quantas características essenciais existem na plataforma de computação em nuvem, são 5, né? Então são essas aí. Então a computação em nuvem, ela provê ela contém essas características essenciais. Esses 3 tipos de modelos de serviços que a gente vai falar, esses são os mais importantes, e os modelos de desenvolvimento de computação em nuvem, né, que é o que eu estava comentando, que era a computação em nuvem público, privado, híbrido, de comunidade. A gente vai falar disso mais na frente. Então, este modelo de cloud computer, ou seja, de computação em nuvem, ele é composto basicamente de quê? De 3 modelos de serviço,
de 4 modelos de desenvolvimento ou de implantação e de 5 características essenciais. Isso é o que você precisa saber em relação a esse instituto. Né? Ele define isso aí. Ele estabelece essa definição de computação em nuvem e é o que vem sendo adotado de certa forma no meio acadêmico e também até, se você mais uma vez, se você está preocupado com questões de concurso público, é o que vem sendo adotado. Beleza? Para finalizar, eu já inicializo aqui, já introduzo, né, esses 3 modelos de serviço aí que você pode ver nessa definição do NIST, né? Que é de fato uma das coisas mais cobradas em computação em nuvem, que é o software como serviço, é o SaaS, né? Um software, um aplicativo acessado pelo usuário final. E aí você, por exemplo, você está lá usando o Google Docs, você está usando aquilo aí, um SaaS, um software como serviço. Porque o que é a nuvem? A nuvem é isso aí, galera. Antigamente você tinha o quê? Localmente, o seu computador, você ia lá e instalava o Word, um exemplo. Ou qualquer outro processador de texto. Estou dando um exemplo aqui de um software que todo mundo utiliza, basicamente. Muito comum, mas pode ser de qualquer outro software, tá? Então, o que é a nuvem? É você não precisar ter trabalho de configurar, de instalar, de comprar esse software, né? De utilizar o seu computador, de atualizar ele. Não, você vai usar um serviço, alguém já especializado nisso, em melhorar aquele software, digamos que semanalmente, em atualizar sempre o sistema operacional que está sendo usado aquele software, em dar segurança àquilo ali, deixar tudo prontinho só para você usar. E aí você vai salvar um arquivo e vai salvar esse arquivo aonde? Também no armazenamento que você tem lá na nuvem, né? Você vai deixando todo o trabalho que você tinha no seu computador pessoal para ser feito em um data center, em servidores que estão lá nessa nuvem, né? Que está lá nessa rede de computadores e que você acessa através da web, através de navegadores, né? Então, esse é um exemplo de software como serviço, né? A plataforma como serviço, né, onde você pode hospedar ou desenvolver software que está sendo utilizado para os usuários finais, talvez essa não seja tão comum para o usuário tradicional, né? Porque é mais voltado para quem vai hospedar algum tipo de sistema ou mesmo desenvolver. Por exemplo, quem desenvolve software talvez não seja você que está me escutando aqui, porque provavelmente você não é da área de TI, pode até ser que seja, sabe que você precisa baixar compiladores, baixar ferramentas de desenvolvimento de softwares no seu computador, configurar e tudo mais. É possível você fazer isso em nuvem, né? E infraestrutura como serviço, que é serviços de backup, servidores virtuais, armazenamento, como eu falei no Cloud Storage, entre outros tipos de serviços mais voltados à questão de infraestrutura. Não está muito ligado mais com a questão do software. Então, perceba que essas coisas elas podem estar sendo oferecidas de forma integrada para a gente, né? Mas elas são vistas de maneira separadas nos conceitos de computação em nuvem. Beleza, galera? Vou parar por aqui, para que não fique muito grande essa aula. E essa foi só uma introdução de computação em nuvem. Nas próximas a gente entra em mais detalhes em alguns assuntos. Beleza? É isso aí, galera. Valeu, um abraço, Deus abençoe vocês. Fui!